Não, não é um clickbait. Não, não é uma loucura. Sim, você leu certíssimo. Nesse vídeo eu vou contar para vocês uma experiência de vida que eu tive que fez com que eu conhecesse boa parte da Europa e ainda por cima de graça. Vem comigo! E aí, povo lindo maravilhoso, tudo numa boa, tudo tranquilo? Muito bem, bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Hoje eu quero contar pra vocês uma experiência de vida que eu tive há exatamente 10 anos atrás. Esse ano de 2023 eu não poderia deixar de contar essa história pra vocês, ainda mais agora no final do ano. Como vocês sabem, eu estou no momento que eu não consigo fazer vídeos estando na moto, então eu quero agregar conhecimento, agregar experiência e agregar dicas para todos vocês aqui no canal. Então, esse episódio eu vou contar para vocês essa experiência que eu tive, tá bom? E eu vou mostrar para vocês como qualquer pessoa consegue ter as mesmas oportunidades, consegue ter a mesma experiência ou até experiências melhores do que as minhas, tá bom? Só que, claro, antes disso, lembre-se de se inscrever aqui no canal, tá bom? Dá essa moral aqui pra gente e lembre-se também que se você quiser dar aquela moral pra gente, é só você colocar o nosso, se inscrever no nosso Apoia-se. Todos os links estão aqui na descrição, ok? Então, vamos começar. O ano era 2013, eu no auge da minha juventude, já não sou tão novinho assim, eu estava procurando uma oportunidade de trabalho. Até então eu estava parado faz um tempinho no mercado, e aí, fazendo pesquisas na internet, eu acabei encontrando um anúncio que dizia: gostaria de trabalhar em navios de cruzeiro? Fiquei curioso, entrei, li a matéria, pensei, por que não? O não eu já tenho. Até inclusive eu pensei que seria algum tipo de clickbait, sabe? Clique aqui, saiba como, e você tinha que pagar uma consultoria, pagar um coaching. Ainda mais na época que nem existia coaching. Basicamente entrei nesse site, eu fiz o cadastro do meu currículo, sem expectativas nenhuma, e 4 dias depois entraram em contato comigo para poder fazer uma entrevista. E até então existem vários locais que fazem esse tipo de procedimento, vou entrar em mais detalhes daqui a pouco. Eu tive que ir para Santos, eu moro aqui na capital de São Paulo, aí eu tive que ir para Santos 2 dias depois para poder realizar a entrevista, para poder ver se eu tinha realmente o perfil para poder estar participando dessa oportunidade, e eu acabei passando. Só que, claro, antes de chegar nos finalmente, eu quero fazer o caminho que eu tive que fazer para poder chegar nesse ponto, tá? Primeiro de tudo, o trabalho em questão é trabalhar em navios de cruzeiro. Esses navios gigantes que aparecem aí nos nossos litorais, principalmente no fim do ano, sempre tem oportunidade de trabalho e sempre está contratando pessoas, principalmente brasileiros na época de final de ano, porque existe uma lei marítima que, se não me falha a memória, 25% da tripulação de um navio de cruzeiro tem que ser do país em questão, no caso Brasil, então tem que ter pelo menos 25% de brasileiros. Com isso em mente, as vagas pipocam a rodo. E mesmo que não seja o período de contratação aqui no litoral brasileiro, você também consegue trabalhar em navios fora do país. Vou entrar em mais detalhes daqui a pouco, tá bom? Dentro desses sites, eu não tenho a autorização legal de falar entre em tal site para poder ver, mas não tem segredo. Jogue no Google, trabalhar em navio de cruzeiro, e você vai ver muita opção bacana que você pode estar vendo, seja em São Paulo, seja em outros estados, tem para o Brasil inteiro. Uma vez que eu fiz o meu cadastro e eu fui chamado para entrevista, eles fazem diversas perguntas relacionadas a trabalho como um todo, sobre o cargo que você se candidatou e questões de você estar disposto a passar meses em alto mar, etc, etc, sabe como é que funciona a rotina, e aí vai do seu perfil, mas claro, se você pesquisar você vai ver que, olha, tem o seu lado bom e o lado ruim, vou falar já já, mas uma vez feito isso, eles vão ver se o seu perfil ele acaba se casando com a vaga. Não foi o que aconteceu comigo. Eu havia me candidatado para ser recepcionista, só que as exigências eram demais pro navio em questão. Então falaram, olha, você não tem perfil para recepcionista, mas você tem perfil para garçom. Você tem interesse? A vaga é assim, assim, você ganha tanto, você quer? Eu falei, quero, a proposta também era boa. Então, feita essa entrevista, eu acabei sendo aprovado. Uma vez aprovado, não é simplesmente já pegar sua mala e ir pro navio. Existe uma série de procedimentos que a gente tem que fazer antes de embarcar.
você recebe uma relação imensa de exames que você precisa fazer, desde o mais simples e mais tranquilo até o mais complicado e mais invasivo. E não, eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Quem tiver oportunidade vai saber exatamente do que eu tô falando. E se você que tá assistindo já passou por isso, não comenta, mas fala que já passou. Vocês sabem do que eu tô falando. Pois bem, realizado todos esses exames aí, que é exame pra caramba, não vou mentir não, é muito exame mesmo. Você vai receber uma recomendação, uma orientação para que você faça um curso. Esse curso você tem que fazer todo um treinamento relacionado à vida em alto mar e sobrevivência em alto mar. Geralmente esse treino dura uma semana. Ele é pago e sai sim do seu bolso. Aí realmente não tem o que fazer. A entrevista você não paga, mas esse curso, que é o STCW, ele é obrigatório para você usar principalmente em litorais brasileiros. Então, você precisa fazê-lo, ele dura uma semana, são aulas teóricas e aulas práticas de sobrevivência. Sem ele, você não consegue embarcar. Antes da gente prosseguir, vale lembrar o seguinte, que essas empresas que fazem essas intermediações, elas não são empresa direto. Vou citar alguns exemplos. Temos empresas de navio que é a Costa Crociere, que foi aqui eu trabalhei. Inclusive, tá aí uma foto, foi nesse navio, o Costa Fortuna, que eu trabalhei. Enorme, gigantesco, maravilhoso, loucura total. Então assim, essas empresas, elas fazem esse filtro para várias empresas como a Costa Crociere, como a MSC, a Pullman Tour, a Princess, a Royal Caribbean. Então tem diversas empresas que eles fazem esse filtro. Geralmente eles não ficam apenas com uma única empresa, eles fazem esse filtro para várias. Uma vez realizado esse filtro, eles já mandam tudo pronto para a companhia. E aí fica muito mais fácil a comunicação, a organização, etc. Feito o curso, feitos os exames, você vai receber a orientação de quando e onde você vai embarcar. A maioria você acaba embarcando aqui mesmo no Brasil, no Porto de Santos. Raros casos acaba sendo embarque no Rio de Janeiro, enfim, na parte mais sul do país, ou na parte mais sul do país, mas a maioria acaba sendo aqui em Santos mesmo. Como eu havia dito mais cedo, independente de onde for o seu embarque, a empresa ela vai arcar com isso, tá? Existem casos de pessoas que de repente conseguem uma vaga numa empresa, numa companhia, inclusive eu passei por isso, onde o embarque era no norte da América. Eu não lembro agora onde era, mas era uma rota para fazer o Alasca, se não me engano. E eles pagam tudo. Você recebe o seu papel e se de repente tá lá, o seu embarque tá para Veneza, exemplo. Eles pagam a passagem, se for necessário pagam o hotel também. Mas se você está na cidade em questão, é só você se dirigir ao local no dia e hora marcada. Como que funcionam os cargos? Os cargos têm o seu nível de experiência, as suas exigências de nível de experiência e nível de idioma. Sim, temos essa questão muito importante também. Mas calma, fiquem tranquilos porque existem cargos que precisam de muita experiência e de um nível absurdo de idioma do inglês, ou em alguns casos até mesmo mais do que o inglês. Por exemplo, o cargo que eu me candidatei, que era recepcionista, ele exigia o inglês fluente que eu tenho, mas além disso, eles exigiam também um ou até mesmo 2 idiomas europeus, preferencialmente francês e alemão. Aí já não deu para mim. Enquanto que garçom precisava de um inglês intermediário. Assim como existem cargos que você não precisa ter experiência e sequer precisa ter o idioma. Só que, claro, são cargos muito mais simples, cargos que exigem, é muito mais trabalho braçal do que comunicação. Vulgo limpar prato, varrer o chão, passar pano no chão. É como se fosse os serviços gerais, principalmente. Você vai passar o dia inteiro só lavando prato, olhando para a pia e lavando o prato o dia inteiro, ou olhando para o chão e varrendo, passando pano o dia inteiro.
não precisa de experiência e nem precisa de idioma, porque vai chegar a pessoa e só vai apontar para você aonde você tem que limpar ou aonde vai ser a sua estação para poder lavar os pratos. E por incrível que pareça, até mesmo esse cargo, que não precisa tanta experiência ou idioma, atualmente eles estão pagando na casa dos 750 a 800 dólares, ou até mais, dependendo da empresa. Ou seja, se você converter aí em real, já viu que, né? Olha aí. Continuando, uma vez que você embarca no navio, você recebe a orientação para ir para sua acomodação, que é a sua casinha dentro do navio, e você recebe todos os uniformes que você vai usar a partir de então. No meu caso, aliás, no caso da maioria das companhias de cruzeiro, a cabine você divide com uma pessoa do mesmo sexo, mas não necessariamente uma pessoa do mesmo país que você. Pode ser uma pessoa de outro local. Eu, por exemplo, quando eu embarquei, eu tive que dividir a cabine com um indiano. Muito simpático, muita gente boa. Depois de um tempo eu dividi com um brasileiro, que o indiano acabou indo embora, acabou o contrato dele. E depois eu tive que dividir com outro brasileiro. Então, tive experiência com uma pessoa de outro país, mas no geral consegui ficar com outros brasileiros, o que acabou, em certo ponto, ajudando em alguns aspectos, principalmente nas diferenças culturais. Uma vez dentro do navio, você agora se torna propriedade deles, vai ser sua nova casa. Lá você vai dormir, você vai se alimentar, você vai trabalhar muito e você vai fazer de tudo, lavar roupa, etc. E aí, eu já quero deixar claro o seguinte: não é uma experiência fácil de trabalho, tá? Não existem dias de folga. O que existem são horas de descanso. Vou dar o meu exemplo. Eu era garçom. Eu trabalhava de 13 a 15 horas por dia. Só que, claro, não de uma vez. Eram divididos em 3 turnos. Como eu era garçom, eu tinha que servir as mesas no café da manhã, depois no almoço e por fim, obviamente, no jantar. Nesse intervalo de tempo, eu poderia descansar, eu poderia me alimentar, cuidar da cabine, lavar minha roupa. E aí que entra a parte mágica desse universo, que onde o navio for, obviamente você vai estar junto, e onde ele parar, se você não estiver em horário de trabalho e tiver disposição, você pode descer e conhecer o local. E eu vou me aprofundar nisso daqui a pouco, tá bom? Então, uma vez definidas as suas estações de trabalho, a sua carga horária, você vai receber o treinamento, você vai começar a trabalhar, você vai interagir com pessoas do mundo inteiro, tripulantes de navio. Quem já viajou de navio, inclusive deixa os comentários aí se você já passou por essa experiência de viajar num navio de cruzeiro, mesmo que seja rotas brasileiras, rotas, né, mais aqui nacionais, existem muitas pessoas que são de outros países, principalmente filipino e indiano, são os que mais tem nesses navios. Se você nunca viajou, se tiver oportunidade, lembre-se disso, você vai ver que tem sim muito mais filipino e indiano, tá cheio dessas pessoas nos navios de cruzeiro. Tem uma explicação para isso, mas eu prefiro não me estender nesse ponto. Antes de eu falar da parte mágica, só reforçando também a parte que não é tão mágica, é que muitas pessoas entram nesse ramo achando que vai ser vida de luxo, que vai somente viajar e ostentar. Não é bem assim. Existem pessoas que piram, existem pessoas que não aguentam. Eu conheci pessoas que embarcaram na segunda-feira e na quarta não aguentaram, desistiram. Falaram, olha, não é pra mim, não quero mais, pensei que era outra coisa e... não aguenta a pressão. Acontece muito. Você tem que estar com a cabeça boa, você tem que estar com um físico, eu não diria que um físico bom, mas ter a ciência de que você vai ralar, que você vai trabalhar muito. Inclusive, no exato dia que eu completei 3 meses a bordo, eu literalmente desmaiei de exaustão. Eu tava na minha estação, de repente eu comecei a ficar tonto, era muito trabalho e eu desmaiei. Simplesmente desmaiei. E aí sim, eu consegui um dia de folga apenas para ficar descansando na minha cabine até que eu conseguisse recuperar o fôlego e recuperar as forças. Uma vez que você já aprendia a sua função, começava a fazer os procedimentos, você sempre recebia os devidos feedbacks, alguns mais tranquilos, outros um pouco mais puxados, por assim dizer, né? Uma vez que você
consegue se acostumar com isso, pra mim, eu achei que ficava mais fácil de você se acostumar com o trabalho e depois começar a sair. Então, falando do exemplo do meu caso, a companhia em questão, os cruzeiros eram 7 dias e 6 noites. Por exemplo, Rota América do Sul que eu embarquei. Primeiro dia, Porto de Santos. Segundo dia, Rio de Janeiro. Terceiro e quarto dia, navegação em alto mar. Quinto dia, Buenos Aires, Argentina. Sexto dia, Montevidéu, no Uruguai. Sétimo dia, Santos de novo. E aí repetia esse ciclo por um mês e meio, mais ou menos. E aí, como geralmente entre os turnos eu tinha mais ou menos umas 2, 3 horas aí de espaço livre, eu conseguia descer junto com muitas outras pessoas para poder conhecer o local. E como a gente ia repetir esse roteiro por um mês pelo menos, óbvio que não dá para conhecer tudo de uma vez. Então a gente fazia fracionado. Por exemplo, hoje eu vou conhecer o centro da cidade. Ia conhecer o centro. Na semana seguinte eu ia conhecer a parte norte da cidade e por aí vai. De pouco em pouco você acaba conseguindo conhecer basicamente o local, a cidade inteira que você está. Só que chega um ponto que essa magia acaba sumindo, porque a exaustão acaba sendo muito grande. Já eu falo mais sobre isso. Aliás, vamos fazer aqui de forma resumida. Primeiro eu fiz a Rota América do Sul, que foi esses países que eu falei agora. Somando tudo, pessoal, foram 14 países em 6 meses. Falando em meses, já vou falar como é que funciona a questão de contrato, tá bom? O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu quero deixar tudo bem detalhado para vocês, porque tem muita gente que procura, só que não tem as devidas informações, então eu quero deixar isso o mais claro possível, tá bom? Então, por favor, fiquem aí e não se esqueça de seguir aqui no Insta, tá bom? Tá aqui embaixo, então, continuando. Uma vez que o navio que eu tava, terminou a rota da América do Sul, ele fez a travessia pro Mediterrâneo, foram 5 dias em alto mar. Aí sim, foi um período que me deu um pouquinho de medo, tá? Porque, veja bem, eu não sei nadar. E resolvi trabalhar em navio de cruzeiro. Muita loucura? Com certeza, mas eu resolvi testar essa oportunidade e gostei muito. Chegando no Mediterrâneo, comecei a ver países como Itália, Alemanha, França, Reino Unido, Marrocos, Portugal e por aí vai. Totalizando foram 14 países. Depois no Mediterrâneo, o meu navio foi pro norte da Europa, que aí foi parte báltica, parte ibérica, onde consegui ver neve. Eu fui para países que assim, são muito chiques, assim, são pura ostentação. Suécia, Noruega. Que lindo, vocês ver o vídeo da Noruega. Todo mundo sai aqui para ver o navio saindo. Uma bela paisagem. Eu não vou me mostrar porque eu não troquei de roupa. Eu estou de uniforme e eu não tô a fim de me mostrar. Estônia, Rússia. Eu fui para a Rússia também. Foi muito bacana, foi muito legal. Inclusive, em todos esses lugares que eu passei, eu me comprometi a trazer lembranças de lá, de cada local, que foram uma camiseta de cada local, a bandeira do país e, é claro, como não pode faltar, imãs de geladeira. Eu gostaria de mostrar, dentre os que eu consegui, né, eu gostaria de mostrar aqui 3 que para mim são um dos mais especiais. Que o primeiro, quando eu fui visitar a terra dos nossos descobridores, vulgo Lisboa, inclusive quando eu fui para Lisboa, eu fui no Hard Rock Café de lá, eu almocei do lado de uma guitarra do Elvis Presley. Nossa, sensacional, foi maravilhoso. Outro local que eu gostei muito foi a cidade de Bergen, que fica na Noruega, aqui está. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui direitinho. Os ímãs de geladeira, por mais caros que sejam, valem muito a pena. Isso aqui foi 8 euros, se eu não me engano, na época. Você vê que é todo relevinho e tal. Então aqui, cidade de Bergen, na Noruega. Lugar maravilhoso. E de longe,
o meu favorito, que é esse aqui. Tá bem surradinho, na verdade, mas aqui está, que é o imãzinho com aguinha. A água até saiu, que é das Ilhas Canárias, mais especificamente Las Palmas. Eu fui para Las Palmas e fui para Tenerife, que são esse arquipélago de ilhas que está aqui desenhado. A luzinha não vai deixar muito bem, mas enfim, as Ilhas Canárias são locais maravilhosos. Inclusive, fica o alerta, existe muito lugar no mundo, gente, que é pouco falado e é maravilhoso. Tem lugar que eu fui conhecer que eu viraria mendigo facilmente, só pelo prazer de estar no local. E existem muitos locais que não são, que são muito difundidos, muito falados aí pelas grandes mídias, só que não são locais tão bons. Quer ver um exemplo? Não me xinguem. Paris. Eu cheguei aí para Paris 3 vezes. Na verdade, o navio não para em Paris. Ele para numa das cidades próximas, que é Marseille, se eu não me engano. Ou foi Marseille ou foi Le Havre. Eu não vou lembrar agora o nome, mas enfim, você pega um ônibus que é mais ou menos 1h30 até Paris. Eu fui 3 vezes e... que cidade horrível! Cidade suja, povo mal educado, ninguém tem simpatia pra te atender. Horrível, horrível, não recomendo pra ninguém. Não gastem o seu dinheiro indo pra Paris. Com metade do que vocês gastariam, vocês vão pra lugares muito melhores e vão aproveitar muito mais. Confia, confia. Sobre a questão dos contratos e salário, vamos lá. Não existem as leis trabalhistas que a gente está acostumado dentro dos navios. Não existe INSS, FGTS. Você geralmente recebe tudo ou numa conta estrangeira que você tem que fazer, você é obrigatório a fazer, ou então, que foi o meu caso, você recebe tudo em dinheiro e em dólar. Você recebe em dólar. Cada dia da semana tinha lá dia dos garçons, dia dos recepcionistas. Você ia lá no RH, entregava o seu crachá e você recebia o seu salário. No meu caso, que eu era garçom, além do salário, tinha as bonificações. Sabe aquele famoso que nota você dá para o seu atendimento? Então, também tinha bonificação por isso. Fora que é muito natural, principalmente do povo europeu, dar gorjeta para os garçons. Então, eu fazia muita gorjeta todo dia. Todo dia. Entendam o seguinte, para quem quer fazer muita grana, muito rápido, trabalhar em navio de cruzeiro é a melhor opção. Porque você ganha em dólar, você não paga os impostos que a gente está acostumado a pagar. Você faz um pé de meia absurdo, porque você não gasta nada dentro do navio. Você come de graça, você dorme de graça, você não paga energia elétrica, você tem tudo que é necessário para você poder sobreviver. O que você vai gastar é o que você vai comprar nos locais que você chega para conhecer lá fora. Então, vai muito da consciência de cada um, porque lembre-se que quando acabar o seu contrato, você tem que voltar para o seu país. E aí você tem que, obviamente, pagar o excesso de peso caso você tenha comprado muita coisa. Já pegando esse gancho, não importa onde o seu contrato acabe. Os contratos são de 6 a 8 meses. Digamos que você começou seu contrato no Brasil, só que no dia que ele acaba, você está na Alemanha. Não tem problema, eles bancam tudo para você. Táxi, avião, enfim, para que você volte para o seu país de origem. Quando você termina o seu contrato, geralmente você recebe uma carta dizendo qual vai ser a data e qual vai ser o navio que você vai embarcar para o seu próximo contrato. Os contratos duram de 6 a 8 meses, como eu havia dito, e as férias geralmente são de 2 meses. Dependendo da empresa, vou citar que eu trabalhei. Se você teve uma avaliação final boa, você obrigatoriamente já entra promovido. Por exemplo, eu não era garçom, eu era assistente de garçom. Então, se eu tivesse uma nota boa, eu voltaria como garçom mesmo. Então, dependia muito da avaliação final que você recebia. No meu caso, o meu contrato era de 8 meses, só que eu desembarquei com 6. Por quê? Chegou um ponto que o meu corpo não estava aguentando mais. Eu estava com muitas dores, eu estava com problemas nos pés para poder andar. Então viram que eu não tinha mais condições de trabalhar, então decidiram me desembarcar. E foi justamente na Alemanha que eu desembarquei. Desembarquei em Warnemünde, peguei um táxi até Berlim, aí peguei um voo para Frankfurt e aí realizei um dos meus grandes sonhos, inclusive, voar num 747 que foi de Frankfurt até Guarulhos. Acho que foram 12 horas de voo. Eu sempre quis voar nessa aeronave, era um sonho, eu realizei esse sonho. Tinha um shopping dentro do avião, vocês não têm ideia de como é gigante essa aeronave. Agora o meu próximo sonho é voar num A380, que hoje é a maior aeronave do mundo, aeronave comercial. Então tá aí, eu ainda quero realizar esse sonho. Após essa experiência,
eu tive vontade de voltar a embarcar. Recebi propostas para essa companhia que era para Princess, era a chamada Princess, que fazia rotas do norte, no norte, né? E ia fazer a rota do Alasca. Só que eu recebi uma oportunidade em terra. Aí eu resolvi optar por ficar mesmo, tá? Mas assim, gente, reforçando o que eu falei agora há pouco, tem que ter uma cabeça muito centrada, tem que ter consciência de que você vai ficar longe dos seus amigos, longe da família, você vai morar no seu trabalho. Tenham isso em mente. E muita gente acaba não aguentando. Se você não tem a cabeça boa, você surta. E assim, não é muito difundido, mas o que tem de tripulante que fica louco a bordo não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu conheci casos de pessoas que acabaram pulando no navio, de tão louca que ficaram. É uma sensação às vezes, né? É uma sensação de esmagamento muito grande. Você sair no deck e você olhar pra frente, tem água, 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 água. Se alguma coisa acontecer, o que eu faço? Tem que ter... tem que ser muito centrado, tem que ter essa consciência. Mas, assim, eu vejo que dá pra gente tirar muito mais coisa positiva do que negativa. Poxa, conhecer novas culturas, conhecer novos países, fazer com que o seu currículo, o seu passaporte, né, fique cheio de coisas, é uma experiência única. Conheci nessa experiência pessoas maravilhosas e acredite, brasileiro, tem muito brasileiro a bordo e brasileiro causa. Brasileiro causa, tem muita nacionalidade que não gosta de brasileiro porque brasileiro causa demais. Então a gente sempre ficava na nossa panelinha. Mas assim, gente, essa foi uma das, se não a maior experiência da minha vida. Não me arrependo. Só não teria coragem de voltar hoje em dia, porque, né, já se passaram 10 anos. Mas se você quiser entender um pouco mais como funciona isso, como eu falei, joga no Google, trabalhar em navio de cruzeiro. Vai pipocar um monte de empresa que fazem esse trâmite para vocês. Vejam se é interessante, muitos desses sites mostram qual é o navio, qual é o salário, obviamente qual é o cargo. Então, de curiosidade, ninguém vai sofrer. Então, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais, se vocês tiverem um pouco mais de dúvida sobre como funciona esse processo, podem perguntar, tá bom? Eu participei, eu sou um sobrevivente, eu sou a prova viva de que dá pra você ter uma experiência única, incrível e que vai agregar muito à sua vida. Que realmente, olha... Tem muita gente que passa a vida inteira sem conseguir sair do seu estado. E assim, ter uma experiência internacional é uma das experiências mais indescritíveis que alguém pode ter. Eu sou muito feliz de ter tido essas oportunidades. Eu recomendo muito. Quem tiver possibilidade, disponibilidade, tendo essa consciência de que não é oba-oba, você vai trabalhar pra caramba. Você vai ter momento que a magia, como eu falei, vai acabar. Por exemplo, olhar na janela. Onde é que eu tô hoje? Eu estou na Suécia. Eu vou dormir. Depois de um tempo, você conseguir ter 2 horinhas a mais de sono acaba sendo a melhor coisa que você consegue ter. E tem pessoas que fazem carreira. Tem pessoas que desde a minha época, de 10 anos atrás, estão até hoje trabalhando. Eu sigo essas pessoas, algumas pessoas ainda. E essa pessoa em específico tá lá, trabalhando, viajando, já andou pra tudo que é canto, já passou de 100 países nas costas, visitados, tudo trabalhando em navio de cruzeiro, tendo a consciência de que é sofrido. Então, assim, tem gente que faz carreira, eu bato palma pra quem consegue, não conseguiria. Conheci pessoas que fizeram contratos até juntar o suficiente pra comprar um apartamento, comprar uma casa, comprar um veículo dos sonhos. Então, vai da realidade de cada um. Certo? Acho que esse vídeo ficou bem grande, mas eu espero que tenha sido bem esclarecedor e que principalmente tenha sido inspirador. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse conteúdo. Olha só, eu esqueci de mostrar aqui, eu tinha separado também, ó, minha touquinha que eu comprei na Dinamarca. Copenhagen, comprei direto na fonte. Eu amo essa touquinha, 10 anos aí comigo. Bom, acho que já é o suficiente, já deu pra passar a minha mensagem, a minha recomendação, a minha história de vida. Sempre que eu puder trazer alguma história que seja de fato interessante e relevante, eu vou trazer aqui para vocês também, ok? Então, agradeço a todos que ficaram até o final. Muito obrigado mesmo pela atenção que vocês dão aqui pro canal, tá bom? Lembre-se sempre de deixar o like, se inscrever no canal. Novamente, na descrição tem o link do Apoia-se para vocês darem essa moral pra gente, tá bom? Então, finalizo o vídeo por aqui. Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo e valeu!